gato Ó o gato no bolo. O gato no bolo. Tá valendo, viu? Glória a Deus. Boa noite. Estamos aqui com o primeiro episódio do Pod Crente. Nós somos a IDB Jovem, fazemos parte da IDB UR11. Estamos aqui com André Rodrigues, Pablo Melo, o nosso pastor, Bispo Rosivaldo Nascimento. E o nosso tema de hoje é desigrejados. Deixa eu me apresentar, né? Juliane Lima, eu sou a líder de jovens. Então, nesse momento, queria aqui dar início aqui ao bate-papo, a nossa conversa. Queria que vocês já falassem um pouquinho para a gente dar início ao primeiro episódio oficial do Pod Crente. Meu nome é Pablo Melo. Para mim, igreja é um conjunto de membros reunidos. Pra mim, a igreja é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo. Pra mim é somos. Para mim, igreja é comunhão. Então, a gente queria, desde o início, falar primeiramente do termo, né? Do que é ser igreja, do que é igreja, o termo igreja, que vocês trouxessem um pouquinho pra gente saber, primeiro pra gente combater o que é, a gente precisa entender o que não é. Não é isso? Então, fique à vontade. Não tem nada não, segue. Corta aqui e segue, pode falar. Eu acredito que para falar de uma terminologia que ela já tem conotações contrárias, precisa saber o que é a favor. Então a terminologia a favor é eclésia, né? O termo é mais conhecido, obviamente, no Novo Testamento, é conhecido no Novo Testamento, melhor dizendo, e a proposta de eclésia é extraída, é oriunda dos gregos, quando eles precisavam fazer suas assembleias legislativas para decidir sobre os assuntos que a cidade precisa. Então, entendendo que eclésia é o ajuntamento, tá? A expressão contrária pode, para nós, olhando a definição de eclésia, ser um termo contrário ao que resistiu desde o Velho Testamento até o Novo. Seria exatamente. Então, se eu for dentro da terminologia, pastor, o senhor respeita o desigrejado? Respeito. A decisão dele. A decisão dele, a gente respeita. Agora, veja, se parar para pensar na terminologia, ele é alguém contrário ao modelo bíblico. Simples assim. Então, eclésia. Mas a gente já teve, na verdade, a oportunidade de falar sobre outra terminologia que também vai requerer da pessoa o entendimento do termo. Não adianta criar um termo que não existe. É a mesma coisa de todos, que hoje é uma redundância, como a gente sabe, né? Então, quando você diz bom dia a todos, inclui quem é, quem não é, quem tem dúvida, seja lá o que for. Então, a gente respeita e vai. Por exemplo, uma outra uma outra expressão que a gente pode citar é exatamente a questão mais do Velho Testamento, que é a questão da sinagoga, para os irmãos terem ideia. Para que uma sinagoga pudesse ser criada, tinha que ter no mínimo 10 judeus, ou seja, 10 cabeças de homens para que a gente pudesse ali criar uma sinagoga. Então, para você ter ideia, a sinagoga, obviamente, no seu uso comum, deu-se também a continuidade até chegar à igreja. Mas veja, sinagoga e eclésia, ou igreja, todos os dois precisavam de gente. Então, se tanto no Velho quanto no Novo precisava de gente, desigrejar é exatamente você sair daquilo que é bíblico, e a gente está falando a respeito disso, e ir na contramão daquilo, entendeu? Você é templo, você é morada do Espírito Santo, mas você não é igreja. Igreja é a assembleia, é a congregação, é o ajuntamento. Então não tem sentido a palavra. Embora, mais uma vez, a gente repete, a nossa expressão com alguém que pensa diferente é de amor, de tolerância, e se um dia a pessoa se arrepender, vai voltar à igreja. Eu tenho uma dívida de amor muito grande com a igreja de Cristo. Numa igreja eu encontrei minha esposa, sou casado, tenho 2 filhos. Numa igreja, né, eu fui abençoado, meu noivado, meu casamento. Então, tudo, na verdade, que eu tenho como realização foi na igreja. Eu encontrei Jesus na igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo na igreja, eu ouvi resposta de Deus na igreja. Claro que eu tenho minha vida como membro, tá? Como um adorador de Cristo, também fora. Eu tenho minhas experiências, mas eu não posso desprezar
A igreja, na verdade, é onde eu o encontrei. E essa questão do termo é muito importante porque o desigrejado, ele sai, ele está contra a natureza daquilo que se é quando você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você torna-se o quê? Você torna-se filho de Deus. Você passa a fazer parte do povo de Deus. Ora, se você nega fazer parte do povo, né, ou então você diz que para fazer parte do povo não é necessário estar unido ao povo, então você nega a natureza do que é aquilo que você é quando você nasce de novo. Então, negar o termo, como o pastor Oswaldo falou, negar a eclésia, negar a comunidade, negar o ajuntamento, é negar aquilo que se é quando você nasce de novo. Isso aí é uma coisa muito séria. Acho legal o que o Bispo falou. O Bispo falou sobre a questão de ser membro e não ser igreja. Então, isso é um argumento muito usado pelos supostos desigrejados, porque eles vão dizer o seguinte: não, a Bíblia diz que eu sou membro, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Então eles vão, de certa forma equivocada, dizer que templo é igreja. Ora, se eu sou templo, eu sou igreja. Então, tipo assim, eu sou templo, mas isso não me faz igreja, como o senhor falou, né? Isso não me faz igreja, não me faz parte da igreja. Mesmo porque a igreja, eu até vou perguntar ao senhor, o entendimento de igreja, o senhor passou aí toda a questão etimológica da palavra, o entendimento de igreja é aquele lugar onde a gente congrega, ou a igreja é também ou é outra coisa, no caso, a reunião dos membros. Então, igreja é o local físico, sou eu, é uma igreja, sou eu, é o povo junto, é tudo isso e mais um pouco. Não. Onde a igreja se reúne é o templo, e esse templo não vai subir nada dele, entendeu? Então, é que se fica. Eu vou pedir perdão, eu sei que eu estou com alguns dos sábios da atualidade, André, Pablo, Juliane, mas vamos tentar entrar no folclore brasileiro. Uhum. Já ouviram falar da mula sem cabeça? Sim. É claro que eu estou falando do folclore brasileiro. Então eu acho que ninguém ficaria tranquilo em encontrar um animal sem a cabeça, andando sem a cabeça. Então, fogo, desculpe, né? eu não quero deixar nenhuma das crianças assustada. Mas veja só, eu não posso, André, Pablo e Juliana, amar o Cristo, que é a cabeça, e desprezar o corpo. Exatamente. Veja como é estranho pra gente a gente ver isso. Veja, eu vou um pouquinho mais longe. Eu achei muito bonito. Alguém me mandou uma ilustração, talvez das redes sociais, e eu achei fenomenal. Se você pegar um animal feroz, uma onça, um puma, um leão, geralmente quando eles vão atrás das manadas, né? Se você parar para pensar a estratégia desse leão ou desse felino, vamos jogar dessa forma... Ele pega o mais fraco. Não, pelo contrário. Ele pega exatamente o que está separado. Separado da manada. Você está entendendo como isso é importante? Veja, às vezes a gente quer defender uma terminologia, mas talvez nem saiba o que aquilo significa. Não tem fundamento na realidade. Não tem fundamento. A realidade está em grupo, agora, é superior a estar separado. Exatamente, André. Veja, eu já vi também, eu gosto, de vez em quando eu paro no History, né? E de vez em quando eu gosto de ver os predadores, não é que me dá prazer. Mas veja, eu já vi uma vez um leão, o rei da selva, veja que a majestade da selva, ele tentar pegar simplesmente um rinoceronte. E quando a manada viu aquele ataque, gente, uma chifrada daquele bicho ali, gente, eu tinha pena de um animal que eu admiro. Cada chifrada e jogava, ele estava longe. Então veja, o inimigo, quando ele quer atacar alguém, aí sim a gente entra no sentido espiritual, ele pega mais isolado. Veja, uma das primeiras características de uma frieza espiritual é a pessoa dizer: eu estou desencantado da igreja. Porque veja, quantas pessoas já estiveram desencantadas, afastado, a gente costuma falar o termo desviado. Desviado. Ele já quer ser desviado ou desigrejado. Desviado ou desigrejado. O que ele faz? Quando ele sabe que a vida espiritual está minguando, o primeiro lugar que ele lembra é a igreja. Quando ele chega no fundo do poço, a maioria que vai caindo espiritualmente, ele não acha petróleo. Ele só acha solidão, ele só acha isso. Então o que ele faz? Ele pensa: eu vou lá. Não, vão falar mal de mim porque eu caí, porque eu... Não, mas é na igreja. Gente, olha, eu conheço pessoas que decidiram servir a Jesus, que foram bem recebidas numa comunidade evangélica, eclesiástica.
Então, por que hoje a gente vai achar que a igreja não tem mais a sua importância? Então, veja, a Bíblia Sagrada diz, ele é o cabeça da igreja, ou seja, a igreja tem um líder. Eu não posso amar apenas a cabeça, eu preciso amar o corpo. A junção, a noiva, obviamente o noivo, o corpo e a cabeça. Eu quero até tirar uma brincadeira aqui. Já vi algumas mulheres que gostam de mandar nos maridos, e acho que na nossa igreja não tem. Claro que Não. não. Nem na sua Mas veja só que coisa interessante. Olha Olha que coisa interessante. As mulheres que gostam de mandar dizem assim, você é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Como se... Vira pra onde quiser, mas veja só, André. Veja como as pessoas acreditam em coisas. Todo comando do nosso corpo é dado por onde? Aqui. É na cabeça. Então não existe amar a cabeça sem amar o corpo. Quando nós amamos uma pessoa, é pessoa. Então, falando de forma mística, Cristo é o cabeça da igreja. Por que eu vou desprezar? Ô pastor, Por não. me diga uma coisa, se eu acho, na sua opinião, que na verdade a questão, um dos pontos fortes dos desigrejados é porque também são pessoas que não se sujeitam a regras, não querem, porque hoje em dia a gente está muito numa corrente assim de se te faz feliz, porque... O que importa é você estar feliz. Exatamente. Tem um liberalismo e um ativismo ideológico que infelizmente a gente vê crescendo em algumas determinadas igrejas, e a gente vê que algumas pessoas não querem se sujeitar a alguns tipos de regras e... eu não estou bem certo, vou pedir que a André me ajude. De vez em quando eu faço uma coisa, eu não sei se é hedonismo, né? Niilismo. Niilismo. Se for, dentro desse conceito é quando você não consegue se submeter à questão de regras e autoridade. Se for o prazer é hedonismo. É hedonismo. É essa terminologia que eu queria puxar aqui. Veja só, as pessoas estão mais acostumadas ao seu bel prazer. Eu também não posso ser hipócrita e preciso ser verdadeiro. No mínimo, eu preciso ser. Então vamos entender. A igreja é formada por pessoas. E no livro Ouça o que o Espírito diz à igreja, o reverendo reformado Ernesto Dias Lopes, ele diz o seguinte, veja, alguém pergunta a ele, como vai sua igreja? E ele diz assim, a igreja vai bem, mais ou menos, e vai mal. Então, dentro da igreja é comum encontrar pastores que submetem à vontade de Deus e servem com excelência, mas também, me entenda, né, cafajestes, pilantras, charlatões e tantas outras coisas mais. Então, a pessoa já tem dificuldade. Eu acho submeter a uma liderança, é preciso que essa liderança esteja submissa a Cristo. Qualquer pessoa que entrar numa igreja e perceber que o pastor é leal a Cristo, é leal à sã doutrina, eu duvido muito que nessa igreja não tem os frutos. Então, é com os frutos dessa igreja, da submissão do pastor, não apenas a Cristo, mas também a sã doutrina, é que a igreja vai ter esse amparo, ter esse ambiente. Então, assim, Júlio, eu não posso dizer de forma arbitrária que alguém não teve um motivo justo para não submeter alguém. Agora, a pessoa também precisa entender. Quando eu me arrependo, e a expressão metanoia foi tão falada na nossa igreja sobre os jovens, não é somente mudar, é emendar. Eu sei que eu sou pecador, eu vou emendar, eu vou corrigir os meus erros e vou submeter à sã doutrina. E se eu estou, obviamente, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, eu preciso submeter essa liderança. Agora, também concordo, tem alguns líderes maus. E me permita, tá? Quantos de nós trabalhamos em empresas e submetemos a pessoa que a gente sabe, o cara é prostituto, o cara muitas vezes é até ladrão, ele é um corrupto, e você simplesmente submete aquilo porque precisa receber o seu soldo no final do mês. Mas tem gente que não quer submeter a uma orientação, não digo nenhuma ordem, é uma orientação. Então muitos desigrejados têm os seus traumas, as suas decepções. E o padre Quevedo, acho que a gente tinha falado um tempo atrás sobre ele diz assim, a igreja verdadeira é a igreja católica, apostólica, romana. E alguém diz assim, mas foi a igreja católica, apostólica, romana que dirigiu, iniciou a Santa Inquisição, matou, levou para a fogueira tudo isso. E alguém perguntou, como é que a igreja certa e perfeita
que o senhor defende fez isso. Ele diz assim, a igreja é perfeita, mas os membros dela não são. Então, veja, a gente quer o céu aqui na terra, a gente não vai ter céu aqui na terra. Você vai ter que conviver durante um tempo. Me entenda, eu não estou aqui para falar da IDB UR11, até porque esse é um programa dele. Eu costumo dizer, a maioria das pessoas que chegam, como a gente tinha falado um tempo atrás, André, cheio de carrapicho, cheio de manias, de roubo, de prostituição, de lascívia, de tudo que você imaginar. A pessoa, quando se arrepende, ela vem assim. O processo de santificação não é instantâneo. Então, de vez em quando, alguém vai ter que lidar com uma pessoa que acabou de chegar, gente. Então, é discrepante a saúde espiritual de um membro que é fiel ao Senhor, que buscou o processo de santidade, ele submete a Deus a sua liderança. Então, a gente vai se chocar. Porém, é na igreja que as coisas vão acontecer. E eu já vi muitos dos que eu disse, me dê 2 dias de total dedicação ao Senhor aqui na igreja. E diga como está a sua vida. Desculpe, você está, pastor, mas isso aí é um chabão. Não é, cara, eu sou um maloqueiro e jogava pedra na igreja e voltei para Jesus na igreja que eu jogava pedra. E veja, me entenda, André, Pablo e Juliana, não é o meu título, é o processo que eu passei. Deus não quer descartar. Ele, desculpe, a gente, o tema é esse, Deus não quer desigrejar ninguém, mas ele usa a igreja para colocar ordem na vida da pessoa. Tem gente que diz assim, eu vou me organizar e depois eu vou a Cristo. Não, venha do jeito que você está. Agora, ele vai colocar ordem em sua vida. Quem organiza é Cristo. Quem organiza é Cristo. Só quem pode organizar a sua vida é Cristo. O cabeça, quem executa os seus comandos. Isso é uma coisa muito séria hoje no nosso tempo, né? A gente falou, o pastor mencionou o hedonismo, né? Da pergunta de Juliane. O hedonismo, que é a necessidade que alguém tem de sempre satisfazer o próprio prazer, é muitas vezes a causa das pessoas não quererem andar em grupo. Por quê? Porque essa geração, ela está totalmente voltada para o prazer sensível. Porque imediato. Desculpa, aquele prazer do paladar, é aquele prazer sexual, é aquele prazer físico. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que tem prazer no sofrimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, dizia, me alegro nas aflições. Quer dizer, o prazer dele, o conceito de prazer dele é totalmente o inverso do que se sente hoje. Quer dizer, nos tempos de Noé, a Bíblia diz que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Hoje o que está acontecendo é exatamente isso. As pessoas estão fazendo o que querem, independente de leis e regras, por causa do desejo de prazer. Então, não consegue se submeter a uma organização. Né? Elas querem ser o organismo, mas elas não querem a organização. Isso não existe. Até porque isso é uma autocontradição. Quando a gente vai falar sobre filosofia, isso cai na lei da não contradição. Porque para não seguir regras, tu cria uma regra. Que é a regra de não seguir regras. Já está dentro de tu acaba se contradizendo, né? Pastor, aí agora eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre um momento assim, que eu participei um pouco com o senhor, mas é claro que a minha experiência jamais pode ser comparada ao que o senhor teve, que foi o período da pandemia. A gente teve os momentos de cultos online, especial, a igreja vazia, a igreja fechada, e depois aquilo abre, tem horário para abrir, tem horário para fechar. Tinha que andar com documento para dizer que ia fazer atividade essencial. Ninguém que era calor humano. Não, para mim foi uma das piores experiências, porque quando a gente ficou ali na frente, que olhou para a igreja vazia, tinha o coro, aquele eco. Era uma sensação, e eu me lembrei aqui do primeiro culto online, que acho que foi o senhor, Liz e Dani. E a parte técnica. E a parte técnica da igreja. E a gente sabe que, infelizmente, a pandemia ela aumentou bastante o número de desigrejados, pessoas pedindo... ausentes, né? Culto, Santa Ceia online, sendo pastores, pessoas que se sentem pastoras de si mesmas. A verdade é essa. Então eu queria que o senhor, como pastor da IDB UR11, o senhor trouxesse assim, a sua experiência nesse momento, como foi para o senhor, enquanto pastor, vivenciar esse momento. Eu vou fazer uma pergunta a vocês três como pergunta. E se eu estou fazendo uma pergunta depois de ser questionado, então eu estou faltando um modelo bíblico, né, André? Quem ganha na pergunta ganha. Responde com a pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. E assim, eu vou pedir perdão pela pergunta que eu vou fazer. Vejam, você me deu uma resposta. Talvez a pior sensação. Deixa eu falar de desigrejados.
quando a igreja estava mais fechada e não acessível. Foi quando os crentes que sempre tiveram a igreja desejaram a igreja. Ok? Então, não se diga se orou, se jejuou, fizeram oração, todo mundo em casa e disse, muita gente até, desculpe, muita gente mentiu dizendo, em primeiro lugar, que quando acabar a pandemia que eu quero ir, tinha um meme, eu ainda me lembro, acho que era o pessoal correndo, desesperado, isso, eu lembro disso. Que eu quero... Veja, sim. Então veja, ali era uma necessidade sanitária, a igreja precisou fechar, mas eu como pastor, veja, uma coisa que eu sei que muita gente detesta em mim como pastor. Quando eu digo, olhe para o seu irmão do lado. Mas eu vi gente que odiava essa praticamente dizer assim, poxa, até dessa frase agora eu sinto falta. Então, veja, olhe para o seu irmão do lado. E qual era a proposta de uma pessoa que postou isso? Comunhão. Veja, aperte a mão do seu irmão. A gente sempre pôde apertar. Tudo que você está falando nessa sua percepção fez com que o povo que sempre teve comunhão sentisse falta dela, ok? E agora eu vou tentar, deixar vocês numa situação complicada. Ai, Jesus. Pablo, Juliane e André, eu como pastor, e aí me compreenda, o que vocês mais podem lembrar que como pessoa eu fiz, que disse assim, isto foi incrível, essa ideia que Deus deu ao pastor. O que vocês lembram de mim na pandemia? Chamada. Espera aí. Vamos tentar aqui. E outra coisa aí. Não, eu tinha... Olha, desculpa, gente, me perdoe. Não sou eu, não sou Deus e não quero aparecer nisso. Mas veja, estou arrepiado. Vídeo chamada. Eu não podia estar presente. Mas estava. Presente sentado. Veja, um membro isolado dentro de casa, eu usar um recurso tecnológico para fazer uma videochamada. Chorava eu, chorava ele. E o que era aquele choro? Eu não perdi a comunhão. Eu não posso estar tocando, me permita, Júlio. Eu não posso pegar a mão dele, mas meu pastor está dentro da minha casa através de uma tecnologia. Eu acho que a outra resposta que eu quero está com o André. Diga, André. Ele andando nas na rua. ruas, eu falei pra hora. Eu pergunto, veja, as pessoas mentiam numa videochamada, as pessoas mentiam na transmissão do culto. Muita gente não sabe do fundo histórico dessa minha experiência. Quando faz uma semana, mais ou menos, que a igreja teve que fechar, o que eu mais recebi foi os diáconos preocupados comigo. Eu disse, não, eu estou preocupado com os membros que Deus me confiou. E eu lembro que, Dani, eu não planejei. A primeira vez foi a gente simplesmente, fui no médico, né? Até os médicos com máscara, com medo, ninguém botava aquele palitinho na garganta, porque era ali que estava o vírus, né? Uhum. E eu lembro que eu peguei meu carro e eu saí de lá, do Clinical em Piedade, e vim para cá, para o R11. E o que eu tive como estratégia, e eu creio que foi Deus que me deu, ligue para um membro na rua e peça para que cada uma vez que você vai lá e ore pelo meu povo. Eu lembro que eu fui lá na Rua 22, na casa de Paulo Sérgio, que chamou Lourdes, que chamou Lu, que chamou não sei quem, e as pessoas no seu terraço, veja, eu não podia tocá-las, mas a presença. E o que gera a presença? Comunhão. O povo que mais sentiu foi a falta. Então, assim, claro que alguns não voltaram. Eles também aprenderam. Então, hoje, Juliane, se a gente quisesse usar o recurso tecnológico, veja o que isso passou para a igreja, o outro lado da igreja. É exatamente isso. A pessoa pode estar doente, mas a gente ficou youtuber de uma hora para outra, fazendo vídeo, fazendo... Mas veja, e hoje, qual é a herança da pandemia? Uma pessoa pode estar numa sala de UTI cheia de aparelho. Se ele tem um telefone lá, ele pode plugar, ele pode logar um culto em qualquer lugar e ter isso. E a outra coisa, Pablo não sabia disso, e eu vou dar um testemunho que para ele vai ser surpresa. Foi quando eu simplesmente liguei para o vereador Fred Ferreira e disse, Fred, estou querendo fazer alguma coisa. Depois de já ir em várias ruas e videochamadas. Ele me deu o trio elétrico, né? Alisson Pontes, o Alisson Pontes estava conosco na época, Isaac tocando, né? Entendeu? Alguns homens, Vanderlei, Chico e tal. E a gente saiu no trio elétrico. E veja, nós estamos gravando esse podcast numa rua que eu vou guardar uma das minhas maiores experiências. A gente passou aqui na frente, obviamente Pablo não morava aqui ainda, e eu lembro que na penúltima casa, eu nunca vou esquecer, o Alisson estava cantando Não Há Barreiras, do Álvaro Tito, e eu vi uma senhora sair da penúltima casa, sair no Andajá, ir até o portão e a gente cantando Não Há Barreiras, e ela soltou o Andajá, olhou para o céu, começou a adorar a Deus, dizendo assim,
Então veja, o que aquela idosa, veja, uma idosa que foi mais rechaçada, você não pode sair, você não pode... Então veja, para alguém que é desigrejado e acha que a pandemia foi exatamente o estopim, né? O desenvolver de quem disse que não precisava da igreja, pelo menos 99% da igreja queria ir para a igreja, queria congregar. Pastor, pegando assim até o gancho no que o senhor falou. O senhor falou, no caso, sobre a questão que durante o momento de pandemia, onde talvez os desigrejados pudessem dizer assim, olha aí a prova de que não precisa de igreja. Foi no momento em que mais se houve comunhão. Uhum. Então, igreja é comunhão. Apegando também o que o senhor falou, que igreja não é o templo físico, é a reunião dos membros. Que não há membro fora do corpo que sobreviva, não há ramo fora do tronco que sobreviva. Uhum. Pegando esse gancho que o senhor falou. Então, já que igreja é um conjunto de membros, é um corpo, com Cristo como cabeça, me surgiu aqui até um questionamento, pastor, uma dúvida. Se igreja é um conceito de reunião de membros, existe dentro do templo da igreja pessoas fora do corpo que são desigrejados dentro da igreja? Eu queria entender melhor sua pergunta. Você me esclareça mais. Se o senhor nos falou que igreja é um conjunto de membros que a compõem junção, o a corpo. reunião dos membros, sim. E o senhor até citou a questão da manada, que o leão ataca quem está separado, mas está na manada, andando com ela, sim, mais separado. Existem, então, desigrejados dentro da igreja, mas que não estão ligados ao corpo? Aí membros soltos? Sim, veja só. Eu acho que a gente tinha falado, eu não sei se a gente já tinha dito, né? No bastidores, eu acho. Nos bastidores, veja só. Hernandes Dias Lopes, alguém pergunta a ele, né? Reverendo Hernandes Dias Lopes, como é que está a sua igreja? Está bem, mais ou menos, e está mal. Essa é a situação de toda igreja em qualquer lugar. Exceto, ou eu acho que 100% perfeita, são as igrejas onde estão estourando, na verdade, o cristianismo, que são aqueles países mais fechados, mas estão vivendo verdadeiros avivamentos, culto de madrugada, 24 horas, cultos em alguns continentes africanos, em alguns lugares da África, melhor dizendo, de 5, 6 horas de culto, sem uma bancada, sem um ar-condicionado, sem nada, e as pessoas estão lá. Então, assim, vai ter gente comprometido com o corpo e vai ter gente ali. Veja, Pablo, a igreja, que a gente chama de igreja invisível, que vai subir, é uma igreja dentro da igreja. Agora, veja, Deus, na verdade, não libertou a sua amada igreja, não amou a sua igreja por nada. Depois que ele ama e ele liberta a igreja, ele faz da igreja o povo sacerdotal. Hernandes Dias Lopes faz isso. Ou seja, uma comunidade para servir mutuamente os outros. Os dons são para edificação de quem? Da própria igreja. Eu gostei da pergunta de Pablo, porque ele traz o questionamento exatamente como o senhor falou, a igreja dentro da igreja. Afinal, quem faz parte da igreja, né? Uhum. A igreja, ela é uma entidade espiritual, feita por quem? Por todos aqueles que têm algo em comum. O que é esse algo? A presença de Cristo dentro deles, né? Que nós falamos no início, todos nós temos Cristo habitando dentro de nós. Então, essa unidade, essa união que transcende os tempos, como no exemplo que o pastor Oswaldo trouxe, em que ele sai pelas ruas e ele começa a orar e as pessoas entram ali numa ligação espiritual com ele, dizendo, eu e você somos igreja. O que é essa união espiritual? Essa entidade espiritual, ela é exatamente a presença comum de Cristo em nós. Então, dentro da igreja, existe, que é o local onde as pessoas que são nascidas de novo, que fazem parte do povo de Deus se reúnem, dentro desse local, existem pessoas que estão lá dentro, mas não fazem parte. Né? E aí, muitas pessoas que são críticos da igreja, tem gente que está na igreja só para criticar, para apontar. Quando vê um problema acontecer, um fulano que pecou, um fulano que caiu, alguém que teve algum problema, ele já começa, tá vendo, a igreja não presta, não sei o quê. Mas são segregados, né? Você precisa entender que ali também, dentro daquelas pessoas que são nascidas de novo, tem pessoas que, mesmo nascidas de novo, vão errar, vão cair. E tem também os que nem nascidos de novo são. É o joio no meio do trigo. Então, exatamente essa questão. E é necessário que cresça junto. Porque quem separa é Cristo. Exatamente. Ô André, nessas demandas que você mencionou, eu gosto
acho que, se eu não estou equivocado, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer, olha, é necessário que tenha esses problemas dentro da igreja. Porque, veja, quando for apurado o problema, a gente vai saber quem é e quem não é. Exatamente. Então, veja, é claro que as pessoas têm uma ideia de uma igreja perfeita, gente. A igreja não é perfeita. Claro, a igreja verdadeira, sim. Os membros, não. Claro que não. Agora, eu gosto também da expressão bíblica. Se eu estou na igreja e faço parte da igreja como membro, eu choro com quem chora e eu me alegro com quem se alegra. Se o meu irmão pecar e eu puder ajudar com uma palavra de exortação, ele se arrepende e tal, é isso, ó, bicho, isso vai te levar para um problema. Cuidado com isso. É essa ajuda mútua. Veja, não é algo alheio à igreja. O estímulo na fé, na melhora do outro, na aperfeiçoação do outro, no aperfeiçoamento do outro. É assim que a gente tem que enxergar a igreja. Ô pastor, eu vejo assim, nessa pergunta de Pablo, por exemplo, as mega churches que a gente tem hoje, por exemplo, igrejas como a Hillsong, que eu acho que são 5 mil, 3 mil membros, não sei. Que a gente vê que tem pessoas que realmente fazem parte do cotidiano do corpo de Cristo ali dentro, e tem pessoas que vão no domingo vamos dizer, de 6 horas, aí acaba o culto, volta para casa, segue sua vida como se nada fosse, e tem aquela prática da rotina. Bateu o ponto lá. Bate o ponto e volta. E pessoas que frequentam a igreja também, às vezes, sei lá, talvez até a nossa, não sei, mas que não quero me envolver com ninguém, eu não quero conhecer ninguém, porque pessoas são problemáticas, aí realmente só vai e faz isso, né? Vai lá, bate o ponto, volta. Talvez seja um outro grande problema. Veja só, a igreja é corpo com vista naquilo que eu acabei de falar, um aperfeiçoamento. E não existe, na verdade, você avançar em perdão sem perdoar. Veja, e outra, por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que lidar com pessoas estranhas? Me veio à mente uma situação que até hoje eu fico rindo quando eu lembro. Alguns monges, eu não estou bem certo, então eu não quero ofender, mas alguns monges tibetanos, quando eles precisam de purificação, Juliane, eles vão para uma montanha muito fria e se isolam em seus mosteiros. E eles entendem que nesse isolamento há, na verdade, a purificação. E assim, eu não queria que vocês rissem comigo, mas imagine uma pessoa dessa pegando o R11 barra às 7 da manhã aqui, para você ter ideia. Como que seria? E literalmente, eles levam tão a sério a questão da purificação que o isolamento é necessário. Veja, a igreja é ao contrário. Gente, preste bastante atenção, a igreja é a luz do mundo. Não existe luz se não houver treva. A igreja está inserida em densas trevas para dizer assim, olha, eu sei o quanto você está enfermo pelas densas trevas que você vive, mas está aqui a luz. A Bíblia diz, não se pode colocar uma candeia debaixo de uma mesa. Não, a mesma coisa. A proeminência, quando a palavra de Deus em Apocalipse vai falar sobre os luzeiros que Cristo faz de forma figurada, menção à igreja, ele está dizendo isso. Ela está ali no meio dos 7 castiçais, vai falar de estrela, vai falar... O que é isso? É o brilho da igreja. Esse brilho não é para ela virar uma popstar. Não, é para ela fazer o que a luz faz. Veja, o que a luz tem como objetivo, a luz da igreja? Júlio, a luz, ela identifica as impurezas, os erros. Se você simplesmente quiser procurar uma coisa perdida, você tem que jogar a luz para ver. Entendeu? Aquela mulher que procurou a dracma, ela abriu as pequenas janelitas que tinha, ela varreu a casa, acendeu a lamparina. A igreja tem isso como objetivo. E a luz traz, na verdade, a cura. A igreja está ali com esse objetivo. Então, assim, não adianta buscar a igreja perfeita aqui. Nós estamos com vista no aperfeiçoamento. Eu estou avançando até alcançar a estatura de varão perfeito. Então, veja, eu não sou a perfeição que o mundo quer, mas como igreja, como corpo da igreja, juntos, nós estamos avançando. Então, não adianta buscar a perfeição na igreja. Eu acho muito interessante essa questão de você ir para a igreja, né?
assistir o culto. É um crente não praticante, e até adorar, né? Você não está ligado a nenhum tipo de... Eu gosto sempre da diferença entre culto e adoração. Né? Eu gosto sempre de estabelecer que adoração é uma coisa e culto é outra. Né? Deus, no Êxodo, dá as leis para Moisés e diz, olha, somente ao teu Deus adorarás, nem a outro Deus nem adorarás, nem prestarás culto. Ou seja, por que ele difere? Porque adorar é você se expressar, elogiar, encantar a Deus, né? É enaltecer consigo mesmo, individualmente. Cultuar, não. Culto é serviço. Culto é rito, ortodoxia. Aquela outra palavra que... Liturgia. Culto não é individual. Culto é coletivo. Se você pensar nisso, você vê, por exemplo, acontece muito. Vou assistir o culto. Exato. Aí você deita no sofá ou tá na cama mesmo pelo celular e tá lá o culto. Você não tá cultuando. Realmente você só tá assistindo. E é por isso que a gente precisa ter cuidado com a questão do culto online. O culto online é uma excelente ferramenta. Inclusive, a nossa igreja foi uma das primeiras, né, que começou. Inclusive, parabéns à equipe de mídia. Exatamente. E a gente está transmitindo online, mas veja, o culto online é a transmissão de um culto. Quem está assistindo está sendo edificado, está adorando a Deus, mas ela não está servindo. Comungando. Exatamente. Está cultuando. Por isso é muito importante. Está adorando, mas não está exatamente. cultuando. E é possível adorar sem cultuar? Quando você está no seu momento espiritual, na sua casa, Jesus disse, tranca a porta do teu quarto, né? Você está adorando. Agora, o culto não. O culto, ele envolve que eu sirva tanto a Deus quanto ao meu irmão, né? Na prestação de um serviço dentro de um contexto de rito, de liturgia, né? E muita gente hoje, eu não gosto da religião, eu não gosto do rito. Não, o rito é bíblico. Cumprir uma liturgia é bíblico, uma repetição. Né? Isso faz parte do conceito de culto. Então, eu gosto muito desse separação, porque aí você separa aquelas pessoas que só estão frequentando os cultos das que realmente estão servindo. Então, se alguém se identifica com isso e vê que não está servindo, ligado ao corpo de alguma forma, meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pastor, vou perguntar uma coisa para o senhor. Depois da pandemia, surgiram membros seus ou que o senhor conhece de outras igrejas que passaram, a partir de então, depois da pandemia, a querer assistir os cultos online. O que é que o senhor acha, já pegando no gancho do que o André falou, o que é que o senhor acha sobre isso? As pessoas dizem assim, agora eu vou assistir o culto só online, na pandemia foi assim, então vai continuar sendo assim. E também, até falando um pouco sobre atualidades também, tá falando sobre jovens, né? Atualidades. Existe agora o metaverso, igreja dentro do metaverso, cultuar dentro do metaverso. O meu avatar vai prestar um culto lá no metaverso. Então, tipo assim, o que é que o senhor acha sobre essas coisas todas aí? Essa questão tecnológica? Veja só, talvez a minha resposta assuste alguns. As pessoas que, na verdade, se acostumaram à transmissão do culto, veja, eu acho que hoje 98% das pessoas que aderiram apenas o culto pela transmissão estão afastadas. Eram pessoas que ceiavam, deixaram de ceiar, eram pessoas que vinham com toda a família. Hoje a família toda está afastada. Aquela expressão de que um predador, ele vai pegar alguém que está isolado. Então, assim, é claro que o diabo não vai querer a expressão de culto, a expressão de adoração, principalmente com essa experiência comunitária, é onde a pessoa vai. Veja, eu não quero machucar ninguém com essa fala, tá? Vocês três me compreendam. A gente tem gente que hoje sobrevive porque vai a um culto. Porque ele não abre a Bíblia em casa, ele não ouve a Bíblia em casa, ele não canta em casa, ele simplesmente está lá à míngua. Então, às vezes, o que segura um membro desse é a pouca alimentação, que eu acredito que seja precária. Você falou da quantidade da Hillsong, né? Eu não tenho vergonha de dizer, Juliane, a gente tem os segmentos. Eu acho que a Igreja de Deus da UR11 é uma das igrejas que dá certo com um modelo americano. Essa questão de dividir todos os departamentos, ou seja, existe, a gente até ia falar, numa empresa, né? E ela é uma empresa juridicamente porque tem um CNPJ, mas é sem fins lucrativos, o objetivo é um outro. Mas veja, a segmentação de cada grupo facilita a questão da nutrição espiritual de cada um.
A função de um pastor é nutrir as ovelhas que o Senhor confiou a ela. Ele não é dono a ele, né? Ele não é o dono, ele é um mordomo, ele é um trabalhador e ele tem que suprir. Então veja, quando você fala de uma igreja de 5 mil membros, 7, 10 mil, como eu acredito que é a Coreia do Sul, que é aberta para o evangelho. Mundo, né? Veja, tem igreja lá com mais de 10 mil membros, tem igreja. Entendeu? Agora eu fico imaginando, a gente não tem 600 certo, vamos jogar assim, alguns congregados. Alguns estudos na atualidade dizem que um pastor verdadeiro ele só pode pastorear no máximo bem até 50 pessoas. Porque ele não vai atender a demanda. É por isso que a segmentação dentro da igreja vai ajudar. Por exemplo, você hoje está líder de jovem. Então você vai, então você tenta ajudar, como aconteceu recentemente, a necessidade de uma pessoa, a gente socorre tudo e tal. Mas se for uma questão moral, pesada demais, olha, pastor, tem aqui uma fornicação, tem aqui um adultério, tem aqui a homossexualidade aflorada de alguém. Então, quando você fala isso para mim, o que acontece? Eu preciso afunilar a minha visão como pastor, mas baseado no feedback que você me deu. Então, não adianta ter uma igreja astronomicamente, numericamente, sem a qualidade, o acompanhamento. É por isso que, veja, os líderes, na verdade, eu não sou contra. Na nossa igreja não é tão conhecida. Mas eu conheço igrejas celulares, né, que se reúnem em célula, que aquela pessoa que discipula aquela ovelha, ele entra no tanque batismal para batizar. É um pastor dizendo, você vai batizar porque você fez o trabalho que eu não conseguia. E veja o que Jesus fez. Ele escolhe 1 a 1, 12, depois vai crescendo, 3 mil, 5 mil. Qual é a ideia? Quanto mais gente vem para aprender, preparado, sacerdotalmente falando, vai cuidar dos que estão chegando. Veja o que Paulo, se eu não estou equivocado, ele vai dizer, que as mulheres mais velhas orientem as mais novas. Ele está falando que as mulheres casadas, que já conseguiram realmente ter sua vida, por favor, ajude as outras, a recém. Vocês já passaram por aquilo ali. Então, assim, tem um histórico meio complicado dentro das igrejas. Eu estava falando com a pastor Milton e a evangelista Cláudia. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um boneco artesanal russo. A pessoa vai na Rússia. O que acontece? Você pega um boneco grande e abre e vai tendo maiores. Quando Jesus diz assim, em meu nome vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, ele não estava falando em poder. Ninguém é mais poderoso. Exatamente o tempo que você vai ter. O ministério de Jesus foi um ministério precoce, compacto. Ele aos 30 anos inicia o seu ministério, mas veja, não existe, tem gente que diz, para ser crente não precisa de fazer seminário. Como não, gente? Os discípulos aprenderam 3 anos diretamente com ele e outra. Na prática, quando eu vejo Jesus dizer assim, vai de 2 em 2, eu vou enviar vocês. E ele estudou, ele simplesmente se preparou e preparou. Então veja, a proposta é essa. Eu disse a uma pastora esse dia, disse assim, olha, estamos pelo rei e pela expansão do seu reino. Nós estamos aqui para deixar conhecido Jesus e aumentar o reino dele. Eu entendo que tem alguns pastores que querem fazer das suas igrejas um reino pessoal. Não é o objetivo, a meta não é essa. Então, assim, eu acho um pouquinho difícil o cuidado com os pastores. Então, eu acredito. Pastor, então, é legítima a reclamação de alguns desigrejados, porque se decepcionaram com a liderança, com os problemas pessoais, agora. Você não pede demissão quando o teu padrão te dá uma bronca. Você permanece lá, você submete até você ter um outro trabalho. Na igreja o povo quer sair por motivos até banais. Porque o foco de estar na igreja é Cristo ou são as pessoas? Não é isso? O foco eu me frustrei por causa das pessoas, mas eu estou lá por causa das pessoas ou é por causa de Cristo? Eu me lembrei, desculpa, pastor. Por favor, pode falar. Falando para jovens, né? A gente teve não sei se foi num podcast, inclusive, que a gente viu uma atriz, uma global, ela falando o seguinte, né? Jesus é top, o que mata é o fã-clube. Uhum. E aí você vê uma cantora que
era uma cantora muito reconhecida entre os jovens e adolescentes, que agora diz que saiu do gospel, tá em trio elétrico, etc e tal. Tá no pop agora. Tá no pop. Mas diz que ainda é cristã. Ou seja, eu não sei se eu posso dizer que é uma desigrejada, enfim. Mas aí você vê uma boa parte do público evangélico batendo palma para essa fala. De que Jesus é top, mas o que mata é o fã-clube. Que realmente a igreja quer mais amor e porque não sei o quê. Que eu volto naquela questão que a gente tinha falado anteriormente. Que eu creio que falta amadurecimento. Acho que a gente quer deixar muito não sai daquela questão do leite espiritual. E são pessoas que não querem seguir regras. Aí eu queria que o senhor, para os jovens da sua igreja, o senhor desse essa mensagem. O que na verdade, o fã-clube de Jesus? Sabe o que mais me entristece? É o seguinte, esse tipo de pessoa que diz ser gospel ou canta pop, seja lá o que for, a experiência de conversão dela foi na igreja. Foi na igreja. Então agora o fã-clube não presta. Agora veja, me desculpe. Aí a gente avalia. Eu tenho um punhado de 10 artistas, né, que se diziam gospel. Alguns viraram trans, alguns, na verdade, foram pegos com situações. Então eu pergunto, veja, é uma hipocrisia, porque o que a gente vê na falta do testemunho não era o que acontecia. Tem gente que ganhou sucesso enquanto estava na igreja. Tem gente que conseguiu um contrato com uma gravadora enquanto estava na igreja. Tem gente que chegou aí em programas seculares porque era da igreja. Mudou de vida. O público era a igreja que comprava seus discos. Foi a igreja. O trampolim para o sucesso desse público foi a igreja. E agora o fã-clube é que estraga? Não, olha... Igreja não o povo de Deus, mas a instituição mesmo. A instituição. É o povo. Veja, uma pessoa assinar um contrato com tanta coisa e foi descoberta onde? Na igreja. Aí a pessoa fala daquilo que a projetou, das pessoas que realmente ela ganhou ali. Juliane, eu observo muito. Eu sou fã de muita coisa americana. Veja, eu não sou black, eu não sou soul, né, como alguém pode falar de uma certa forma. De esmerilhar o hino. Mas eu gosto de muita coisa de lá. E uma das coisas que eu acho que os americanos eles brigam muito é para não ter essa mistura. Embora a maioria das artistas americanas de renome internacional foram reveladas na igreja. Dentro da igreja. Os melhores músicos do mundo hoje, eu acho que grandes deles, dentro da igreja. A Katy Perry, pode falar que ela é uma atriz internacional, cantora internacional, né? A própria Beyoncé, famosíssima. Acho que a Whitney Houston também. Sim, saiu de dentro da igreja batista. Na igreja. Não, vamos trazer para os nossos dias. Tá? Eu conheci uma vez, eu não sei o que houve, eu estava no meu carro e entrou uma rádio secular. E estava, eu posso estar equivocado, mas eu tenho quase que total certeza. Vanessa da Mata. É uma cantora bastante conhecida no Brasil. E veja como são as coisas. Ela diz assim, quem é sua melhor referência de músico? Aí ela diz assim, para mim é um músico gospel chamado João Alexandre. O mundo lá fora reconhecendo os talentos de dentro da igreja. Outro, que muita gente talvez vai lembrar, o Derico, saxofonista do saudoso Jô Soares. Quem é sua melhor referência de saxofonista? Ivan do Espírito Santo. Foi membro da Igreja Batista do Lago da Paz, pastor Du, pastora Soraya, pastor Jeconias. Ou seja, por que hoje esse povo está falando mal da igreja, que foi o trampolim para eles? Muitos artistas saem de dentro da igreja. Aí hoje a igreja não serve para nada então? Quer dizer, para trampolim pode? Gente, pastores famosos se projetaram por conta da igreja. Aí depois os caras começam a desprezar a igreja. Veja, tem uma palavra forte, baseada no livro de Apocalipse, e o pastor Hernandes, na verdade, ele atesta, ele diz assim, Cristo
vai ser revelado pela glória da igreja. Eu não estou dizendo que é a igreja maior que Cristo. Ele é o cabeça dele, não é maior. Mas quem reflete a glória de Cristo no mundo perdido é a igreja. Por quê? Porque a igreja é Cristo. O cabeça é Cristo. A grande questão por trás desses escândalos que eu digo é famosos, né? Que começam, se projetam, saem e começam a apontar a igreja à instituição, né? Isso. O que está em jogo ali? O que está em jogo foi exatamente o papo sobre hedonismo que a gente estava tendo no início. Essas pessoas, elas começam a aderir uma vida em que pode se entregar ao seu próprio desejo, ao seu próprio prazer e viver uma vida por si mesmo que, quando ela é chocada por uma igreja que vive debaixo de regras, ela se rebela e diz não fazer parte. E ainda tem mais. Essas pessoas, elas são apadrinhadas por outro grupo de pessoas que dizem ser igreja, que dizem ser líderes da igreja, que apoiam elas para viver uma vida totalmente desligada do corpo. Então, é aquilo que Paulo fala sobre pastores. Essas pessoas fazem pastores de si mesmos. Elas procuram líderes que pegam a palavra e distorcem, massageia o ego, para que essa palavra ela seja, na verdade, uma validação do prazer que elas querem viver. É o que acontece, por exemplo, em uma igreja que é uma igreja de bandeira LGBT e que você tem uma hermenêutica, uma disciplina da teologia voltada para uma interpretação que vai favorecer a causa política do LGBT. E isso acontece tanto na questão dos homossexuais quanto na questão de outros ismos, como, por exemplo, o comunismo. Tem pessoas que sentam comigo e dizem, olha, Jesus é a favor dos pobres. Foi o primeiro comunista. Dos oprimidos. E a luta da Bíblia é uma luta de classe. O que é que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa ela está se fazendo pastor de si mesmo. Ela está pregando a visão de mundo que ela acredita, que é, na verdade, uma projeção da própria realidade dela e está transformando a Bíblia nisso aí. Então, o desigregismo, né, chamando assim, pegando a palavra, desigregismo, ele surge nesse conceito de que as pessoas querem viver por si própria e aí elas se chocam, né, contra a realidade de uma igreja que quer viver debaixo da palavra de Deus. Chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Que assim, parte de um princípio básico para qualquer pessoa que é cristã e que estuda a palavra de Deus. O princípio básico é o seguinte: a Bíblia molda o meu pensamento e não o meu pensamento que molda a Bíblia. A Bíblia molda o meu pensamento. Quando eu começo a sobrepor o meu pensamento à Bíblia, isso dá problema. Eu queria fazer uma última pergunta, só para a gente, eu acho que já está em 50 minutos. Estamos caminhando para o final. Uma pergunta, pastor, talvez a pergunta mais cabeluda desse podcast. Entenda bem a pergunta. Tá? Não estamos falando de pessoas. Existe salvação fora da igreja? Ou seja, não estamos falando de João, de Maria ou de Elizabeth, que são desigrejados. Estamos falando de uma condição de estar fora da igreja. Fora da instituição. Por vontade própria. Fora da instituição, por qualquer motivo político, emocional, se frustrou com João, com Beltrano, com Cicrano, está fora da igreja. Existe salvação, biblicamente falando, fora da igreja, de uma pessoa dessa que queira ficar fora da igreja, por vontade própria, por qualquer motivo que seja, quer ficar fora da igreja, porque acha que assim ela vai ser salva, porque não precisa estar na igreja. Existe salvação desse jeito? Se eu pensar que salvação é algo peculiar a Cristo, seria um risco da minha parte como teólogo simplesmente dizer que não. Porque, veja, eu gosto de uma das palavras do pastor Cláudio Duarte e eu vou tentar puxar na mente. Ele diz assim: no céu a gente vai ter algumas surpresas. E ele parece que enumera 3. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo. A primeira, eu cheguei. A primeira eu tô aqui. A segunda surpresa, se eu não estou equivocado, que ele enumera rapaz, tu aqui? Ou seja, o julgamento que eu faço de alguém pode me surpreender. Tá? E a outra fulano não veio. Veja, eu sei que isso não tem nada a ver com o conceito bíblico. E tem. Vamos lá. A gente falou aqui, eu não sei se nos bastidores ou já nessa fala. Primeiro,
vai chegar um dia da separação do joio e do trigo. Entendeu? Então, assim, eu acredito que tem muita gente fora da instituição igreja que tem uma vida piedosa, ele tem o compromisso dele com Deus. Mas veja, eu não posso afirmar quem vai ser. Eu não posso. Então eu acredito, porque salvação não é algo conseguido com a igreja, com o serviço, com um culto, com o histórico que você tem. O que a Bíblia vai dizer? Muitos naqueles dias me dirão, em teu nome eu expulsei demônio, serviço. Em teu nome eu vou parafrasear, enchi templos, em teu nome eu batizei, em teu nome... E não tinha, como bem falou aqui André, uma adoração. O que é adoração no meu conceito, assim, baseado naquilo que eu já estudei na Bíblia? É um estilo de vida, e é um estilo de vida que ninguém sabe. Somente Deus, o cabeça da igreja, conhece o som dos corações. Então veja, eu fico com essa resposta, Pablo. Há salvação fora da igreja, porque não é a igreja que salva. Agora veja, os salvos em Cristo estão na igreja. Então veja, a salvação é diferente. A salvação não vem mas pela os igreja. Salvos congregam, os salvos estão juntos. A igreja não salva. A igreja não salva. Tipo assim, é uma frase que todo mundo conhece. Sim. É bem básica. As obras não salvam, Sim. mas o salvo faz obras. Faz as obras, sim. Então, a igreja não salva, mas o salvo vai para a igreja. Veja só, tem que ficar a coisa bem separada. Diante das sentenças contrárias que a gente pode ter com as nossas falhas, os nossos pecados, a palavra de Deus vai dizer que nós somos cooperadores com Cristo. Não com mérito em salvação. É diferente. Mas veja, eu faço parte de um plano de salvação, eu estou inserido, eu coopero, eu colaboro, mas eu não salvo. As obras que eu faço não me salvam. Agora, Cristo salva baseado naquilo ou naquele que ele conhece. A gente falou muito aqui, eu gosto dessa frase, existe uma igreja dentro da igreja. Existe o joio e existe o trigo. Então, cedo ou tarde, vai chegar um momento que a igreja vai ser experimentada, muitos vão deixar. André falou um texto aqui que eu queria dizer a palavra. Comichão no ouvido é o que a palavra de Deus causa em muita gente que quer obedecer ao que ele quer, fazer o que ele quer. Não é. Olha, eu termino minha fala afirmando que há salvação, porque a salvação é algo peculiar a Cristo. Tanto é que ele é chamado do Salvador. Porém, tem algumas coisas, na verdade, que a gente precisa pensar um pouquinho melhor. Tá? O grande problema é o seguinte, esse povo chamado cristão, que vive a palavra, que gosta da comunidade, ele estar na comunidade, a gente passou por algumas coisas simples que ninguém é obrigado a fazer. Eu estava lá no mundo, eu estava no sistema, eu fazia parte de tudo que o mundo, eu abracei tudo que o mundo me deu. Mas, desculpa, não foi suficiente. Eu vivia uma fachada, uma máscara. E quando eu decidi, a terminologia, se eu não estou equivocado, eu não sou bom no grego. Tem gente que me chama de doutor, mas eu não sou bom não. Vou ser bem claro. Acho que é a parneomai. Exigiu de mim uma renúncia. Entendeu? Negue-se a si mesmo. Eu abri mão de tudo que eu tinha na minha fútil e enganosa liberdade. Eu deixei o meu direito de questionar, de criticar, de apontar, de apedrejar a igreja. Quando eu me senti sozinho e quebrado, totalmente humilhado e moído com tudo que eu agarrei, eu renunciei e eu fui para a igreja. Eu confessei os meus pecados na igreja. Eu recebi Jesus de volta na igreja. E ele me fez pastor da sua igreja. Então ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se você está cansado de não ser igreja, eu digo que a igreja, Deus diz, tem um lugar para você. Alguém disse assim, mas a igreja é um lugar de tanta gente hipócrita. Tem lugar para mais um, você é hipócrita e precisa saber disso. E Deus recebeu quando eu voltei como hipócrita, como falho, como prostituto, como tudo de ruim que eu era. E Deus disse, vou dar jeito em você. E assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas a minha condição hoje em Cristo e fazendo parte da igreja é
muito melhor. Eu concordo totalmente assim com o que o pastor Oswaldo falou, porque a salvação ela é algo que ocorre quando alguém crê em Cristo. E Romanos 1 diz que a lei de Deus, né, Deus se revela até mesmo na natureza, Deus se revela na criação. E é claro que existem pessoas que vão chegar a um determinado nível de conhecimento de Deus através da criação. Paulo diz isso, Paulo diz ainda que a lei de Deus ela foi impressa, né, no coração do homem, que a sua consciência o acusa. Então, e por que eu estou falando disso, né, desse texto? Porque essa pergunta surge normalmente quando você se refere aos índios, né, que nunca foram alcançados por um povo não índio, que levou ao evangelho. Então, é claro que essa esfera de salvação, quando ela acontece, somente Deus sabe. Não cabe a nós julgar ou querer saber quem é salvo e quem não é. Quando isso acontece, né, da pessoa reconhecer a Cristo através da revelação da criação, acontece de um modo que Deus que sabe. Agora, via de regra, em um povo civilizado que tem acesso à palavra revelada, que tem acesso à Escritura, que conhece a verdade do Evangelho como Cristo, reunindo e juntando o povo, quando essa pessoa se converte, é natural da conversão que ela se una ao corpo e viva em comunidade. Que tem a mesma experiência. Exatamente. Aos comuns. Então a igreja não salva e nem todo mundo que está na igreja é salvo e ninguém será salvo por estar na igreja. Mas todos aqueles que verdadeiramente são salvos e têm acesso a uma comunidade de adoração vão estar nela. Então, eu podia só dar um adendo aqui. Eu amei e eu amo esse cuidado que Juliane, Pablo, André teve em colocar essa questão aí. E os índios que nunca tiveram acesso. Eu fico tentando imaginar, na minha época de seminário, olha que faz muito tempo, o índio que nunca ouviu falar de Deus, mas adora o sol. O índio que nunca ouviu falar de Deus, adora a lua. O índio que nunca ouviu falar de Deus, mas ele reconhece que o rio que dá o peixe, que a água, tudo. Então é a revelação que André falou. Mas eu acho que eu li um pedaço do livro do David Wilkerson, eu posso estar equivocado, mas me ajuda, né? Eu estou com seminaristas mais novos aqui, vai me ajudar. O Totem da Paz, né, dele? O termo eu conheço, mas o livro eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu tenho quase certeza que é do David Wilkerson, tá? Que é o mesmo autor de A Cruz e o Punhal. Sim. E ele diz o seguinte, veja, ele foi evangelizar uma tribo africana, tá? E lá, essa tribo africana, eles tinham como um deus a questão do traidor. Então, como é que eles faziam? Eles eram canibais. Então, eles pegavam uma criança, eles faziam uma aliança e doavam uma princesa. Ele doava ao outro povo. E o outro povo começava a bater aquele papo, ter comunhão, tal, essa coisa toda. Quando estava no melhor momento de comunhão, eles faziam uma festa, embebedavam a tribo inimiga e na covardia, eles simplesmente matava a tribo indígena. Esse tema daria um podcast. Não, eu vou só deixar aqui um gostinho, André. Veja só. David Wilkerson disse que quando ele estava evangelizando, essas pessoas não reconheceram Jesus inicialmente. Quando David Wilkerson falou de Judas, esse é o cara, eu não quero nem saber quem é o outro. Veja, sabe por que eu estou falando isso? Deus, na verdade, ele não é injusto com aqueles que ele mesmo decide salvar. Tá? Ele faz, na verdade, isso. Então, quando a gente vai para o fator Melquisedeque, é exatamente o testemunho de Deus em cada cultura. E essa tribo, realmente, ele aprendeu que Judas era inimigo de Jesus. Então, a gente pode, na verdade, entender que Deus é perfeito em tudo que faz. Entendeu? Então, ele não vai deixar alguém que diz, mas Deus é muito injusto porque vai deixar alguns... Não, a oportunidade é dada a cada um. Mas eu duvido muito que ele desse uma brecha no seu plano salvífico de alguém dizer, eu só não fui porque Deus não quis. Gente, Romanos 2 são indesculpáveis. Gente, fica aí pra você que tá assistindo a gente, comenta aí embaixo, fala com a gente no direct. Compartilha. Que tal a gente falar um próximo podcast sobre essa questão da lei moral? Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque, a lei moral. Tem sugestão de temas. A lei bíblica, a lei moral que tá no coração, desde quando ela tá no coração, a partir de quando, como é isso, a lei era escrita em tábuas, não era.
como é que é isso? A lei salva, não salva? Para que serve a lei, a graça? Excelente tema. Isso aí é um tema bom. Fica aí, bota no comentário se você gosta. Gente, eu queria mais uma vez assim agradecer a sua presença, pastor, porque para falar de desigrejados, quando a gente veio com esse tema, eu disse para os meninos, como é que a gente vai falar de desigrejados? O primeiro convidado tem que ser o pastor, porque quem realmente lida com isso, sofrerá até Jesus voltar com essa questão da membresia, de vai, de vem, não sou igreja, é o pastor. Não tem, acho que não, assim, não tem uma pessoa melhor do que o pastor da nossa própria igreja para falar sobre esse tema. Obrigada por ter vindo, ter topado, a paciência com a gente. E eu queria, para finalizar, que o senhor deixasse um recado para os seus jovens. Talvez você não tenha ideia da excelência dos planos de Deus para você. Eu dei muito trabalho ao meu pastor, a qual eu tenho total respeito e admiração dos Jarbas. Eu não fui um jovem fácil, principalmente nos retiros espirituais. Até hoje eu tenho um trabalho fácil. Não sejam assim. Não sejam assim, não é um exemplo a ser seguido. Mas veja, foi dentro de uma igreja, foi no olhar que um pastor teve para mim. Talvez Pablo e Juliano não entendam bem, a gente é meio pretinho, né, André? Nós somos black, eu sou um pastor negro, eu sou um bispo na igreja de Deus, eu sou nordestino e uma igreja me deu também dignidade. Eu não estou falando de títulos que eu tenho, mas foi numa igreja, eu parei de errar no sentido das bancadas que eu estava. Então assim, é cedo, muitos jovens se preocupam, como é que vai ser o futuro, entendeu? Então assim, só esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Eu costumo dizer, não porque eu seja pastor e me acho dependente das ovelhas, dos dízimos, de oferta, não. Eu acho que quando Deus planta você numa igreja, Ele só tem um objetivo para a sua vida, que você floresça. Na igreja, às vezes a pessoa arranja namorado, na igreja a pessoa noiva, na igreja a pessoa casa, na igreja muitas vezes Deus dá os dons, entrega os ministérios. Então assim, ame a sua igreja, respeite a sua igreja, fale bem da sua igreja e ame o cabeça da igreja, porque é o Senhor que dá a direção. Lembre, nós não somos perfeitos, mas na igreja Deus tem nos dado a bênção e a graça que cada um de nós precisa. Relutem, lutem, não baixe a cabeça e tenha certeza que os planos de Deus são extraordinários para cada um de vocês. Amém, gente. Amém. Obrigada a você. Se você caiu aqui no YouTube por alguma recomendação, nós somos a Igreja de Deus no Brasil, na UR11. O Pod Crente é uma programação do Ministério de Jovens da nossa igreja. Nós temos cultos nas quartas-feiras, às 8 horas da manhã, que é o culto de oração. Nós temos culto na quarta-feira à noite, que é o culto de doutrina. Inclusive, estamos falando sobre as cartas às igrejas do livro de Apocalipse. O culto às 19h30 da quarta-feira. Deixa na descrição. Viu? Culto jovem, alguns sábados do mês, a gente está anunciando. Segue a gente no Instagram. Ajude, gente, o Ministério de Jovem da sua igreja, @IDBJovemR11. E cultos aos domingos, 8 horas da manhã, 6h30. É BD, jovem, vá para EBD em nome de Jesus, 5 horas. Quem não curtir, não compartilhar e não comentar é desigrejado. Eita! Tchau, tchau.